segunda-feira começando e eis que em mais uma semana a gente precisa olhar o noticiário dos dias que se passaram e ler a notícia de que o presidente do STF brasileiro, Luiz Roberto Barroso, estava onde? No exterior. Fazendo o quê? Bravateando a respeito da democracia brasileira, que não é mais democracia, coisa nenhuma, é uma ditadura escancarada, ferrenha, patrocinada pelo próprio STF que ele preside, aparelhado pelo PT de Lula e de Dilma. A gente não cansa de repetir aqui. Vamos lá. Barroso declarou neste sábado que o Brasil e o mundo atravessam uma prova de fogo para preservar a democracia em decorrência da, abre aspas, ascensão de uma extrema-direita intolerante e do emprego de discursos de ódio e da desinformação como estratégia de atuação política, fecha aspas. Estão sentindo o cheiro de mofo? É impressionante como eles conseguem ser repetitivos e ativistas políticos. São ministros que deveriam estar apenas e tão somente defendendo a Constituição brasileira. E aqui dentro do Brasil, não lá fora, bravateando aos quatro ventos como se eles fossem os únicos defensores da democracia. Não são. Aliás, os defensores da democracia somos nós. Aqueles que eles acusam de espalhar ódio, de espalhar fake news, essa baboseira aí que eles ficam jogando para a extrema imprensa mundial para fazer ecoar o quê? O discurso de que é necessário censurar. Porque, claro, né, tem uma extrema direita intolerante em ascensão pelo mundo. É tanta bravata que vira motivo de chacota na internet, nas redes sociais, e não era para menos, né? Isso aqui foi dito no seminário Brasil Forum UK, na Universidade de Oxford, no Reino Unido, em que ele destacou ainda que em muitos países há uma captura do sentimento religioso e um abusivo uso em matéria política da liberdade religiosa, do sentimento religioso. Olha a mistureba de assuntos para pregar ódio, para espalhar rancor de uma extrema esquerda que invadiu os tribunais, o sistema judiciário, pelo menos aqui no Brasil. É incrível como esses ministros, dia após dia, semana após semana, mês após mês, seminário após seminário, quase sempre no exterior, mas também diante das câmeras e dos microfones da extrema imprensa brasileira, e a gente precisa chamar assim porque foi dominada pela extrema esquerda política. É incrível como eles se repetem e espalham ódio e espalham essa mentalidade de censura e de difamação de um lado do pensamento político. Então, todo mundo que critica o que o STF vem fazendo ou o que os líderes políticos que eles idolatram vêm fazendo é agora um espalhador de ódio, de fake news e blá, blá, blá. É impressionante a capacidade de serem repetitivos e de espalharem ódio eles próprios. Aí a gente vê essa notícia no Twitter, né, sendo espalhada, obviamente, pela extrema imprensa. Não vou nominar aqui os veículos, mas todos podem imaginar quais os veículos que repercutiram essa fala, assim como se fosse uma fala que devesse ser ouvida, né? O presidente do STF disse que o Brasil viveu uma prova de fogo. Pra vocês terem uma ideia do que é uma cobertura honesta, na Gazeta do Povo, que é um jornal que a gente acompanha, está escrito assim no título: Barroso defende regulação das redes sociais e combate a captura do discurso religioso, entre aspas. É uma manchete honesta, que de fato descreve o que ele disse, mas sem ficar dando holofote para baboseira do discurso extremista de ministros ativistas que estão, pelo menos pelas leis brasileiras, cometendo irregularidades. Não é para isso que o Supremo Tribunal Federal existe. Aí eu leio na timeline do jornalista Eli Vieira, que por acaso também escreve para a Gazeta do Povo, o seguinte, quando ele viu essa notícia aí sobre o Barroso: não se preocupem, ao mesmo tempo em que Barroso está nesse seminário aí de Oxford, ao mesmo tempo uma pequena delegação de brasileiros estava comigo em Londres, contando para uma plateia internacional pasma que a Débora Rodrigues dos Santos está há 15 meses na prisão
longe de seus 2 filhos, por ter pichado com batom a frase de Barroso, perdeu Mané, na Estátua da Justiça. E que Clériston morreu na prisão. O mundo vai saber dos crimes do STF. Está ficando muito feio ministrozinhos do STF brasileiro ficarem percorrendo a Europa, os Estados Unidos aí, para falar essa baboseira aí sobre extrema-direita, ascensão de extrema-direita, discurso de ódio. Eu faço questão de debochar mesmo porque a gente não aguenta mais essas falas e essas expressões saídas da boca de ministros ativistas. Eles sim, espalhadores de ódio, de fake news, de ilegalidades, porque a Constituição não permite que ministro fique falando, que juiz fique falando fora dos autos. Eles não são juízes concursados, mas são nomeados para atuar como juízes e deveriam respeitar isso, que é a máxima do direito. O juiz só se pronuncia nos autos. E aí o Eli Vieira, junto com outros tantos bravos brasileiros e corajosos brasileiros, como Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Ana Paula Henkel, a Ludmila Lins Grilo, o Alan dos Santos, pessoas que estão exiladas no exterior ou que escolheram morar no exterior para não ter que ficar aqui à mercê desses ministros ativistas e desse judiciário incompetente, porque agora se arrola o direito de falar de política e não cuida mais da justiça. Todos esses brasileiros lutando pela liberdade de expressão, nossa, que aqui dentro vem sendo tolhida dia após dia por esses discursos de ódio espalhados por quem está nas Supremas Cortes. Não nos calemos e não vamos ficar ouvindo esse tipo de bravataria quietos. Eu sempre digo, enquanto ainda houver um resquício de liberdade de expressão nesse país, estaremos falando e expondo essa hipocrisia do discurso, seja de Barroso, seja de Alexandre de Moraes, seja de Lula ou de seus ministros tiranos, seja de quem for, não respeitou a Constituição e está tentando censurar pessoas e impedir a liberdade de expressão, que é uma cláusula pétrea da Constituição, estaremos expondo sim, porque eles são antidemocráticos, eles atacam as instituições, eles espalham ódio e nós não podemos nos calar diante disso.